Great. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Muito bem, boa noite para quem está chegando, boa noite para quem é de boa noite. Um pequenino atraso, mas estamos lá. Quem estiver me ouvindo, por favor, manda aí que tá me ouvindo, que eu vou chamar um guri muito legal aqui para participar. Pera aí, João. Pera aí, João. Comunicar-lhe que a gente está ao vivo. João, cadê você? João, eu não estou te vendo. Vou tentar puxar o João novamente. Beleza. Agora sim! Aê! Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Como é que Beleza. o áudio Só tá vou, bom? eu vou só colocar ali no WhatsApp que a gente tá online, tá bom? Rapidez. Com certeza vai cair. Ou não. Pera aí. Agora vamos. Quanto, quanto tempo, hein, meu amigo? Verdade, hein? Desde antes da pandemia, né? Ah, bem, acho que tem uns 2 anos que a gente não se vê, né? Foi. João. Tem um pessoal entrando aqui. João, tava treinando, né? Tava. Domingo é sagrado. Então, eu tô aqui, a gente tem, primeiramente, te agradecer, né, que eu tô voltando, novas conversas agora, esse quadro, nova temporada, assim. E aí, acabou que surgiu 3 temas, que foi bem bacana. A gente já começou antes, né, na outra temporada, falando sobre mudança de comportamento, mudança de hábitos, saúde, trabalhar o corpo físico, mental, espiritual. Então a gente falou um pouquinho de PNL, falamos também sobre um pouco sobre a questões de alternativas de tratamentos, então tem muita coisa legal chegando. E aí, como a gente está falando sobre profissões, eu queria te perguntar como que começou, o que, que veio primeiro, mas antes se apresente para o pessoal te conhecer. Boa noite a todos que estão Claro. chegando agora. Boa noite, galera. Então, eu sou o João. Atualmente tenho 30 anos, vou fazer 31 esse ano. É, Sou lá do Rio Grande do Sul, né? Como a Carol mencionou aí, né? Que ia chamar o guri, né? Então, sou da cidade de Viamão, que é a região metropolitana da capital Porto Alegre. Eu moro aqui em Uberlândia faz uns 4 anos, né? Eu já morei aqui outras vezes, quando eu tinha 2 anos, né? Questão dos meus pais que viajavam com a rede de loja e tal. E eu morei em várias outras regiões aqui de Minas, morei em São Paulo também, morei no Espírito Santo, então sou. Aí o pessoal pergunta, né? Por que eu não tenho tanto sotaque do Sul? É por causa disso, que eu viajei para tudo que é lado. Sou Né? mais mineiro que gaúcho. O João... E pode falar. Não, não pode, é porque tá entrando um monte de coisa aqui. Normal. Não. Casado atualmente,
e não possuo, a não ser que gato, né, seja filho. Aí eu tenho 9. Só isso. Aumentou a família. Aumenta, né? Tem gato na família, os gatos vêm natural. Nada aqui. João, vamos começar. Também você sabe que. Sim, gente, o João, a gente trabalhou junto, a gente passamos por um processo seletivo muito bacana numa empresa que a gente trabalhou. E aí você conhece meus mapas mentais, né? Você imagina que tá aqui. Como é que tá aqui? João, o que veio primeiro? Primeiro vamos falar sobre o parkour. Gente, o parkour, né, o le parkour, né? Me corrige que o meu francês é horrível, por favor. Ele surgiu no subúrbio da França, em 1980. Né? Ele é inspirado em técnicas de salvamento e de fuga e resgate usados pelos oficiais de elite do Corpo de Bombeiros. Então, se eu não me engano, acho que é o Davi Belli, né? Ele se inspirou no pai dele, que era um oficial da elite lá dos bombeiros, que usava essas técnicas, o Raymond, eu acho que é Raymond, e elaborou, né, começou inspirado a criar o parkour. Tá certo? Que no Brasil ele veio em meados de 2004, né, por alguns jovens de São Paulo e de Brasília. Você confere essa informação? É mais ou menos por aí mesmo a história, né? Ela surgiu, não foi exatamente em 80, foi na década, não sabe qual o ano certo mesmo, né? Mas foi na década de 80 e ela é usada atualmente mesmo pelos bombeiros lá da França. O David Belli que trouxe essa prática como uma modalidade esportiva, porque antes era uma prática mais utilizada, como você falou, pelo pai dele, na guerra do Vietnã. E ele precisava se locomover muito rápido entre os inimigos, né, e tal. E ele utilizava técnicas parecidas com o que o David Belli introduziu na década de 80, né? Que hoje em dia já são muito diferentes, a gente já modificou bastante, a gente já adaptou para que esteja menos lesões, né? A gente vai falar assim, menos danos ao corpo para que seja mais fluido. Então, o parkour de 80 para o parkour de hoje em dia ele é muito diferente, né? E a galera que está vindo agora, nova, está vindo com muito mais diferente, com muito mais ideia, com muito mais fluidez, está muito bacana a evolução do esporte. Gente, o parkour, ele é um esporte, assim, pra gente é novo, né? Que a gente está acostumado com esses esportes mais tradicionais. Porém, o parkour, João, o que eu achei legal nele, eu não vou poder, né, praticá-lo, não tem como, né? Devido a essas lesãozinhas. Mas o parkour, ele trabalha equilíbrio, né, concentração, para quem quer ter um exercício diferente sem ser academia, trabalha muito também o corporal, respiração. Fala um pouquinho do que trabalha e qual que é as vantagens de quem pratica o parkour. Praticamente isso que você falou, né? Ele trabalha tudo isso, ele trabalha força, ele te dá uma força imensa, porque trabalha com o próprio corpo. Ele promove o emagrecimento, principalmente se você tiver, né, com um nutrólogo, né, com uma dieta baseada por ele, né, com tudo certinho. Eu praticamente, você me conheceu, eu tinha 70 quilos. Eu tinha parado com parkour na época, e aí depois, quando eu voltei firme, eu perdi 12 quilos treinando parkour. Mantive a dieta e treino 12 quilos. Hoje eu tô com 58 quilos, né? Só praticando parkour. Então, ele benefício de emagrecimento, ele fortalece, ele trabalha toda a sua parte cognitiva, ele é bom para ansiedade, depressão, ele promove o bem-estar, ele te promove um raciocínio lógico muito mais forte, tomada de decisão rápida. Você está numa situação de problema, ele te ajuda nisso, porque a todo momento no parkour você trabalha o seu físico e o mental junto, né? Fica bacana. Os antigos lá da Grécia, né? Corpo são, mente sã, é bem essa ideia mesmo, dois juntos conectados, é muito bacana. E outros benefícios, né, do parkour, enfim, né, são vários benefícios, né? Treinando certinho, direitinho, levando a prática a sério, sem extrapolar do seu limite, porque a pessoa pergunta, mas não dá tanto acidente assim? Não é uma prática que te dá tanto acidente, que te dá tanta
lesão, né? Nada, por quê? Porque se você se manter dentro do seu limite, né, do que você está começando, eu sou iniciante, eu não vou tentar fazer um negócio mais avançado só porque todo mundo está fazendo, né? Eu não vou na empolgação. Tem que se manter focado no que você sabe e melhorando para cada dia você ir alcançando níveis maiores. Então não é uma prática que tem muito risco. Então ela é excelente, excelente. Eu, assim, né? Sou suspeito de falar, mas adoro. Ô João, então, disciplina, equilíbrio, velocidade, muito treino, né? Então a gente já começa assim, poxa, eu não consigo pedalar, não consigo caminhar. Tem um vídeo aqui, gente, depois eu vou colocar, a gente vai colocar os links para vocês acompanharem, né? Tem o grupo aqui, né, do Parkour em Uberlândia. Para quem não sabe, estamos em Uberlândia, que tem muita gente que vai entrando de outras cidades, né? E, João, você está falando essa questão do condicionamento físico, aí a gente já vai linkar lá como que surgiu, né, a faculdade de educador físico. Eu acho tão bonita a palavra educador físico, melhor do que educação física, assim. Como que entrou na sua vida? Como que você viu, quando você foi para a faculdade, foi muito diferente do que você imaginou? Fala um pouquinho, assim, do início, como entrou, como apareceu, como é que foi, como é que tá? Então, você perguntou primeiro, né, o que veio primeiro, né, o parkour, a faculdade e tal. E, na verdade, para mim veio o parkour. Eu treino parkour faz 15 anos, desde do final de 2006, quando eu comecei, né, o parkour. Não tenho todos esses anos de prática, porque eu tive que dar algumas paradas ao longo dos anos aí. Atualmente eu estou treinando 4 anos direto, mas eu tenho ao todo 15 anos desde que eu comecei. E a faculdade de educação física foi assim, eu estava no meio de um treino, né, estava treinando assim e pensando, né, nossa, o que eu fazia na época, que era locução, né, locutor de porta de loja, estava muito difícil, estava ficando muito difícil. O pessoal não queria, a prefeitura intervia porque não podia fazer barulho, toda uma complicação. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer que me daria prazer de fazer, né, que nem a locução, o dia inteiro, assim, que eu faria sem achar ruim, sem achar nada, né? Pensando assim, em uma formação boa. Aí eu parei, olhei, não, mas espera aí, o que eu tô fazendo? Eu tô treinando, isso daqui é a minha vida. É a minha vida, tudo que eu faço é para mim poder treinar. Era assim que eu tinha a minha visão e ainda continuo mais ou menos nessa ideia. E aí eu parei e pensei, pô, educação física, por que não? E aí foi quando eu comecei a fazer vestibular, prestar vestibular, fazer os negócios para me poder entrar na faculdade. Fiz Enem, não consegui, fiquei com uma nota não muito boa, mas fui indo, não desisti até que deu certo. Aí eu consegui o vestibular pela particular e entrei. Mas primeiro veio o parkour, né? Então a faculdade ela veio depois para exatamente trabalhar com o que eu gosto, né? A ideia é unir, porque eu sempre fiz outros esportes, sempre gostei de praticar tudo que é tipo de esporte. O parkour apareceu para mim depois de eu já ter praticado arte marcial, handball, basquete, enfim, outras coisas, né? Por mais que quem não me conhece, eu tenho 1,60 de altura, mas eu jogava basquete amador. Gente, ele é voador. Ele é voador, viu? Voador, porque o pessoal curtiu muito o vídeo, que eu coloquei aquele trechinho. Né? Escolher que foi difícil, João. Escolher um trecho ali de vocês praticando ali. Gente, engana, tá? Quem vê ele, tá? Você se engana. Ele é pequenininho, mas ele é o cara, assim. João, o parkour, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Não tem distinção de sexo, de classe social, isso que é legal. Porém, igual você falou no início, como é um esporte que requer muito físico, concentração, você tem que fazer, lógico, um exame médico antes para ver se você está normal. Isso aí tudo inclui. Você utiliza alguma coisa assim nas suas aulas, já na questão de diretor, né? Como educador físico, você já está atuando como educador físico? Então, atualmente, como eu ainda estou em fase de conclusão do curso, né? Esse ano ainda estou fazendo o curso, finalizo ele no final do ano, aí eu não consigo trabalhar como educador físico. Na verdade, educador físico, a gente está falando um termo que, na verdade, entra em discussão, né? De se é verdade, não existe, né? Mas como professor
educação física eu não estou atuando porque precisa ter a liberação do CREF, que é uma licença, né, governamental para você exercer a profissão. Se eu fizer o uso da profissão sem essa liberação, eu sou multado, enfim, tem outras consequências. Então, atualmente eu trabalho como estagiário, né, em uma academia, né, e aí eu não trabalho... assim, o que eu consigo colocar de ideia, que a personal dona lá, né, ela aceita, eu consigo ir trazendo, assim, umas ideias, né, do parkour, colocar um salto aqui, um negocinho ali, para fazer tal. Então, é bem bacana, ela abre bastante espaço para isso, né, ela me dá bastante liberdade, mesmo sendo estagiário, com toda a supervisão dela, claro, mas bacana, ela dá essa liberdade, assim, e é muito legal, assim, e o pessoal que faz lá, que treina junto, né, eles dão, isso daí é coisa do João, só pode, pular é coisa dele. E é bacana, gostoso. João, nesse tempo todo, pelas experiências que a gente sempre linka, eu sempre gosto de linkar, assim, que as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? A questão de você trabalhar, né, de você praticar, aliás, o parkour, né, e desde o início você sempre teve esse dom mesmo de querer passar o conhecimento, né, tanto é que nós formamos facilitadores de aprendizagem, né, e aí você acabou, nessa questão da sua graduação, você vai acabar trabalhando com isso também, sempre tá passando conhecimento é muito importante. Um outro curiosidade que eu achei que tanto que é amplo, quando a gente gosta de aprender, eu sempre falo isso, que é muito importante o autoconhecimento, para você se conhecer e ir melhorando. Como que surgiu o clown na sua vida? Gente, Então, eu não sabia, eu tô adorando isso, que eu vou convidando as pessoas, vou descobrindo umas coisas, sabe? Fiquei fofoqueira. Como que surgiu o clown? Fala um pouquinho pra gente. então, isso veio de família, né? A minha família, por parte de pai, ela veio do circo, né? Teatro, do circo teatro tradicional. Então, meu avô era, meu bisavô era, foi passando de família em família. Então, quando eu nasci, meu pai e minha mãe eles atuavam, eles já tinham saído do circo na época. Na verdade, não. Quando eu nasci, eles ainda estavam no circo do Real Palácios, que agora não existe mais. Mas eles estavam lá, com mais ou menos com uns 2 anos de idade, eles saíram. Quando eu tinha uns 2 anos de idade, eles saíram desse circo. E a gente veio para Uberlândia, porque ele veio trabalhar nessa rede de loja como locução. E ele tinha feito palhaço, né? O negócio do meu pai era mais equilibrismo, era mais locução. Então, ele nunca tinha feito palhaço. Aí ele chegou na loja e essa loja falou assim, não, mas o nosso mascote da loja é o palhaço, então você vai ter que fazer locução em porte loja de palhaço. E ele comprou as roupas, né? O pessoal lá da loja patrocinou para ele tudo que precisava. E ele foi fazer. E aí dessa ideia surgiu de trazer o circo, teatro para dentro das escolas. Foi um projeto que ele criou com outros amigos dele na época. E aí foi marcando as escolas e fazia o show direto dentro da escola, né? Ou a escola que tinha verba pagava direto e não cobrava ingresso, as que não tinha verba a gente cobrava um valor simbólico e ia levando. E aí eu fui indo, né? Desde pequeno eles me levavam, incentivavam, né? Às vezes me maquiavam lá para me ficar lá só bobeira, né? Para não ficar só. E aí eu fui crescendo e fui indo junto, porque para mim esse mundo era o normal, era o tradicional, para mim era isso. E aí eu fui indo de criança, e quando eu fui ganhando mais idade, lá pelos 14, 15 anos, aí eu fui começando a fazer as comédias, né? As sketches mesmo. E outras coisas dentro da apresentação. Eu fazia número de pirofagia, fazia o equilíbrio do monociclo, fazia magia, e não só o clown, o palhaço. Então, mas assim, é um palhaço mais tradicional, mais de esquete mesmo, sem ser esses palhaços. Porque hoje em dia o pessoal pensa palhaço, já pensa assim, não, tem que ser tipo comédia daqueles caras lá de stand-up, né? Mas assim, não. Na verdade, o nosso é tipo bem ensaiado, tipo um teatro mesmo, né? Bacana. Já chegou a fazer algum curso de artes cênicas, alguma escola livre, algum curso livre assim, de teatro, ou foi tudo Não, foi assim, autodidata da família? Não, assim, eu sempre tive bastante facilidade em aprender as coisas, né? Sempre realmente fui meio
aprendia sozinho, aprendia de olhar, observar. E foi assim, para mim aprender, eu passava umas vezes as falas só e já decorava e já ia. Para mim não foi algo assim que eu tive que fazer um curso, né? É bom, é excelente, porque te dá uma, uma visão, ele abre, expande a sua mente, né? Quando você faz artes cênicas e tudo mais. Mas para mim foi mais natural mesmo, assim, meio que de Mas família. vocês levam muito esse trabalho pro lado mais do social, né? A gente fez parcerias aí com editais, né, sociais e tal, tanto que foi um vídeo que eu lancei no YouTube lá, foi um trabalho social com um edital que a gente fez, né, patrocinado e tal, e foi bem bacana, né, lançar o vídeo, assim, deu bastante repercussão para nós, foi bem bacana, depois de muitos anos que eu não trabalhava né, depois, no meio da pandemia, fazer assim, de forma online, foi bem bacana, uma experiência nova. João, voltando para a questão da graduação, antes da gente fazer a faculdade, né, a gente sempre imagina alguma coisa, escuta aqui, escuta ali. Quando você entrou para fazer a graduação de educação física, você viu muita diferença? Assim, era como você imaginava? Você já tinha alguma noção do que seriam as matérias, as disciplinas, assim, ou não? Foi meio que, nossa, não é nada daquilo que eu pensei, mas eu quero isso. Fala um Não, pouquinho. foi totalmente o que eu pensei. Exatamente o que eu pensei. Assim, quando eu falei, eu vou fazer, eu já tinha mais ou menos uma ideia, assim, das matérias em si eu não tinha muito, não. Sabia que fazia anatomia, fisiologia, algumas eu tinha bastante ideia. Mas as noções que eu tinha, que eu mesmo pesquisava por curiosidade, ou que eu aprendia com os mestres nas aulas de artes marciais, Kung Fu e tal, são coisas que realmente a gente vai aprendendo mais a fundo, vai entendendo o sentido do porquê que eles falavam aquilo lá na aula, ou das pesquisas que eu fazia. Então, quando eu entrei, eu já sabia até bastante coisa, né? Bacana. E foi bem bacana, porque, assim, desde o início, sei lá, assim, é um início de um sonho seu, né? E tudo que você vive, que você aprende lá, são coisas, assim, relacionadas àquilo que você realmente gosta. É muito gratificante você se formar naquilo que você realmente gosta, né? Porque tem realmente muita gente que entra, acha que mas não é aquilo que ele quer, né? Tanto que desde o início a minha turma já saiu umas 20 pessoas. É muita desistência por falta disso, por falta de realmente gostar do que faz, né? E eu Acho realmente que gostaria. você teve uma vantagem que já era uma coisa que você gosta, que você pratica esporte, e também você foi procurar se informar, né? Que às vezes a gente Sim. escuta muito quem vai fazer matemática, ai meu Deus, matemática não tem nada a ver. Gente, não tem, é graduação, não é, né, aquela coisa do ensino médio. João, qual que é a palavra certa? Porque, né, meu francês é horrível. Para os adeptos do parkour é como é que é? Como é que é? Essas palavras são realmente bem difíceis, né? Tracer, Enfim. o masculino, e Hum, elas ao feminino, né? Mas como a gente é brasileiro, a gente chama de atleta de parkour e tá tudo certo. é melhor. Hoje aqui em Uberlândia, mais ou menos assim, né? Quantas pessoas já estão praticando parkour? Fala pra Bom, gente aí. hoje em dia até tem uma diminuída boa, porque assim, é aquele alto e baixo, né? O Uhum. esporte, uma hora tem um monte, outra hora tem só os fortes mesmo, né? Eu acredito que deve ter em torno, assim, de uns 30, 40 pessoas que treinam aqui em Uberlândia, talvez mais, mas a gente, assim, como é uma cidade muito grande e as pessoas Uhum. nem sempre procuram a gente, que é mais antigo, para buscar treinos juntos e tudo mais, né, com o grupo local, acabo formando meio que uns grupos, chamando os amigos e treinando separado. Então, acredito que possa ter até mais pessoas. E como hoje em dia a gente ainda não tem uma academia bem especializada em parkour aqui, né? Temos alguns profissionais que trabalham dando aula assim, meio que só ele assim, né, sem uma estrutura, uma infraestrutura, né? É mais difícil, mas eu acredito que tem bastante gente que eu até na academia que eu trabalho fala, né, que meu filho adora, se tivesse eu faria, entendeu? Uma academia segura e tal. Isso faz bastante falta para aumentar Uhum. ampliar o número de participantes. Mas eu vou te dizer assim, que treina com um grupo local que a gente conhece, eu acho que deve chegar a uns 20 tranquilo. É porque o bacana desse esporte, que
do ar livre, né? Porque são obstáculos. Então, assim, você vai começar a trabalhar essas técnicas dos obstáculos. Então, para quem não gosta de ficar em academia preso, é ótimo, né? Você tá ao ar livre, tudo bem. Às vezes chove e atrapalha um pouquinho. Que A eu... gente, e o parkour ele tá tão assim, crescente, uma crescente tão grande agora, porque a gente ele teve destaque em 2 filmes, né? Que é o 13º Distrito e o 007, né? Se eu não me engano, acho que é o Cassino Royale, ou o Jabá, né? Meu Deus, tem como. Passaram, né? Teve essa questão. Atualmente, na verdade, quase todos os filmes de ação utilizam movimentos do parkour, às vezes Uhum. até comédia utilizam. Tem um filme do próprio Adam Sandler que utiliza o parkour, ele faz e tal, né? É bem legal ver que ele se dissipou em filmes como American Pie também tem, enfim, tem vários filmes aí que tem esse tema, eles abordam o parkour. E mais filmes famosos mesmo com o tema específico assim foram o B13, né, que é o 13º Uhum. distrito, e o 007. Inclusive, uma curiosidade boa, né, não sei se você viu, aquele que faz o Leto, né, que é o moreninho, com cabelo pretinho, né, Hum. o cabelo pretinho, ele é o David Belly, é o criador. Aquele Mentira! pro outro e tal, que o carequinha que ajuda ele, né? Aquele que tem o cabelinho preto é o criador, que passa por cima da porta lá, né? Ele entra pelo Do. tem e entra pela porta, assim. Ele tá em É o qual David filme? No B13, 10. no terceiro Já vou distrito. ter que ver de novo. Sério? David da vida. Nossa, bacana. João, não tem alguma faixa etária para começar a praticar o parkour? Eu acredito que não, assim, né? Dependendo dos movimentos, lógico que quanto mais para perto, assim, do início da adolescência, melhor. Mas eu não vejo nenhum problema em começar desde de pequeno. Eu, por Uhum. exemplo, incentivava meus sobrinhos, minhas sobrinhas, né, quando era criança, quando era bebezinho, a fazer alguns movimentos e, assim, é tudo tranquilo de fazer. Mas tudo, como eu falei, dentro do limite de cada idade, Uhum. porque cada idade tem um aprendizado, né? Tem um aprendizado fundamental que eles estão fazendo, então tem que se basear muito nessa parte, né, da Coordenação criança, motora também, né? Disciplina. da criança, então tem que se basear Uhum. no desenvolvimento, nas fases. A criança tem lá, sei lá, 5 anos, que fase que ela está do desenvolvimento motor? O que ela está aprendendo dessa faixa etária, né? Então tem que se atentar a isso, porque às vezes eu vou colocar um movimento que não está um pouco acima do que ela está realmente aprendendo naquilo ali, eu posso acabar machucando ela. O Mas parkour, ele tem um pouco assim, de similitude, por exemplo, com algumas artes marciais, que primeiro você vai aprendendo a cair para não machucar. primeiro, assim, que pelo menos eu aprendi, eu acho que todo mundo deveria começar, é exatamente com o rolamento. Ele te ajuda Hum, demais. O rolamento do parkour, né, que ele é na diagonal assim, é diferente do rolamento da ginástica, que é aquele de frente, tipo uma cambalhota que a gente fazia quando era criança. O do sim. parkour é diferente, para não pegar o pescoço, ele começa na altura do ombro e termina no quadril oposto, né? O rolamento é excelente, ele te ajuda nos saltos de altura, quando você cai também, uma vez eu fui cair, o que me salvou foi o rolamento, eu já trisquei o pé, rolei, já saí ileso de uma queda, Né? A gente, alguma coisa mais séria, né? né, a gente já Mas volta lá na inspiração do David, né? Da questão do pai dele. Olha, mulheres podem participar também, gente. Não tem. Mulher pode participar? Tá perguntando aqui. Pode. Não tem problema também. Não tem restrição nenhuma. pode ter, é uma prática assim que hoje atualmente tem ao nível de feminino tem alto rendimento no parkour no mundo inteiro. Inclusive nós temos aqui no Brasil uma das melhores do mundo, ficou entre as terceiras no grande evento que tem de parkour, né, lá para fora do Brasil, que é a Uhum. Camila Stefano, e ela é assim, atualmente ela está passando por umas turbulências na vida dela, mas ela foi considerada assim, ficou em terceiro, segundo, primeiro lugar, e é Nossa, legal. brasileiro. E tem várias outras. Aqui em Uberlândia tem mulheres que praticam também, que estão começando agora, enfim. E é bem legal ver que tem o público feminino se interessa por isso, porque geralmente esses esportes mais radicais geralmente tem um certo preconceito de uma Hum, galera e é. tal. Ah, não é esporte de mulher. Ah, não, Uhum. entende? E não é bem assim. É bem bacana ver que o público feminino se interessa e é bom demais. Não, Aqui elas isso é são. verdade. Né? João, sabe por quê? Eu até lembrei que
quando começou essa questão do futebol feminino, principalmente aqui na região, acho que pouca gente sabe, mas aqui na região a gente tem muitas jogadoras, ex-jogadoras, que formaram a primeira seleção brasileira de futebol feminino. Estou tentando pegá-las, mas elas não querem conversar, elas são difíceis. Então, assim, sempre teve essa... Né? Vai pro karatê, eu tenho uma amiga, né, minha mames Flávia, ela foi também destaque no karatê. Então, assim, tem as meninas que lutam no jiu-jitsu, as meninas que lutam rema, né, que é espada medieval, assim. Então, ainda tem, né, um pouquinho. Vai abrindo caminho, né, já que tá uma evolução muito bacana, assim. Qual que é o movimento mais complexo do parkour? Porque a gente tem o gap jump, o cat leap, o drop, o vault, o cash vault, o dash vault, né? Tem. Eles são divididos assim, né? Os vaults são os movimentos de transpor obstáculos, tipo transpor um muro, transpor alguma mesa. São os vaults, que aí é o Kong, dash, são os movimentos que todos utilizam mesmo assim o corpo, né? Esse é o padrão. Passar os obstáculos utilizando só o seu próprio corpo. Agora, eu acho que o parkour ele entra numa complexidade maior quando você começa a introduzir os mortais, né? Há uma controvérsia de que mortal não faz parte do parkour. Mortal faz parte do parkour. A filosofia do parkour é transpor o obstáculo da forma mais rápida possível. Se você transpor o obstáculo de forma mais rápida possível virando um mortal, então sim, o mortal faz parte do parkour. E eu acho que são os movimentos mais complexos, porque exige muita noção espacial, né? Que é aquela onde você está no meio, né? Quando você vira de cabeça para baixo, quando você dá aquele salto. Eu acho que são os movimentos mais complexos que a gente pode dizer, assim, que são os movimentos só o pessoal mais antigo, assim, né? Que já está treinando há algum tempo, domina. Mas tem muita complexidade, né? Nos movimentos. Ô, João, um treinamento hoje de parkour, assim, tô começando o parkour. Quanto tempo fica? Quanto tempo? Quanto dura assim, não é uma aula? Eu posso dizer que eu vou ter uma aula de parkour? Sim, dá para fazer tudo direitinho, dá para pensar, estruturar toda uma aula como se fosse uma aula mesmo de parkour. Hoje você vai treinar essa técnica, porque tem muita técnica. A gente acha que é só ir lá, não, tem toda uma mecânica, né, do movimento por trás. Cada movimento tem uma biomecânica por trás que você tem que executar, uma técnica. E dá assim, dependendo da pessoa. Vai depender muito. Assim, você é uma pessoa que não treina nada, nunca treinou nada, não praticou nenhum esporte. Talvez você aguente treinar 15, 20, 30 minutos de prática. Talvez uns 40 minutos, né? Porque é uma prática que exige muita força, porque é o peso do seu corpo, né? Então, se você tem 70 quilos, são 70 quilos em cima do seu braço. Né? Até você pegar a prática, assim, ganhar uma resistência, né, física, às vezes demora. Mas, de repente, se você já é uma pessoa que tem como costume prática esportiva, você praticou vôlei, você pratica futebol, você corre, você faz uma academia, talvez você aguente 1h30 de treino, 2 horas, né? Então, depende muito da pessoa que está começando. Geralmente, a duração dos treinos de vocês... tá. Eu não vou esquecer de você responder uma pergunta aqui. Esses saltos que a gente vê, às vezes em vídeos, né, 10, 20 metros de altura de um prédio para o outro, às vezes na casa, isso aí já é um nível mais avançado, né, gente? Não vai começar agora, né? Dá uma explicadinha assim que o pessoal tá meio empolgado. A gente começa pelo começo, né? E tem os movimentos que são considerados básicos, né? Assim como qualquer outro esporte que você vai começar, né? Tem os fundamentos básicos daquele esporte, né? Então, que nem o vôlei, você não vai começar direto pela cortada lá na rede de 2 metros de altura. Você vai começar com a manchete, sem a bola, você vai começar fazendo algumas coisas. E no parkour não é diferente. Então, você vai começar no chão, no plano, né? Você vai começar a pular no chão, você vai começar com muros baixos, fazendo os movimentos básicos como o salto de precisão, que é o salto parado de um ponto para o outro, né? Aí você está com um risco no chão e tem outro risco um pouco mais para frente, você vai pular de um risco para o outro. Salto de precisão, parado. O Kong, que é o movimento que você coloca a mão, né, e transpõe o obstáculo. Você não vai transpor o obstáculo, você vai colocar a mão e tentar subir, colocar o pé em cima do muro,
ou enfim, do caixote, da estrutura que você estiver utilizando. Você vai começar pelos básicos, e os básicos a gente vai diminuir as distâncias. A gente não vai colocar você para fazer um básico e a distância é 3 metros para você pular, né? Então a gente sempre respeitando os limites, como eu falei, a gente começa pelos básicos e vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Ah, hoje você saltou 6 pés. Pô, 6 pés. Né? Parece pouco, mas não é não, gente. O primeiro salto de precisão que é esse parado foi 6 pés. Hoje eu salto 11, 12, dependendo. Mas eu comecei com 6 e foi indo, foi indo. E é assim que tem que ser, né? Você tem que começar pelo básico. Sim. E aí você vai aumentando. A pessoa, esses vídeos que a gente vê aí, que o pessoal saltando de um prédio para o outro e tal, o cara tem 18 anos de parkour, 20 anos treinando parkour. Treinando e funcionando, não é só treinando, porque você vai ver, os caras incluem muito treino de força, treinos de calistenia, que é com peso do próprio corpo, ou treinos de fortalecimento em academia, porque ajuda bastante no fortalecimento, porque é um impacto bem grande pular de grandes alturas, né? Complementando, igual você falou no início, como a gente vai trabalhar velocidade, equilíbrio, principalmente coordenação motora, né? Tudo depende muito do seu estado, né? Como que você tá mesmo, né? E a mente tem que estar focada naquilo, né? Fica muito bacana. Muito, porque tem muitas vezes o parkour ele é muito mental. Às vezes ele nem você tem o físico, você está preparado fisicamente, mas lógico não está no mesma sincronia, vamos dizer assim. Às vezes até assim, para nós que já estamos há algum tempo treinando, vamos dizer assim, tem uma coisa que eu faço todo dia, eu vou lá e faço. Aí de repente, do nada, um dia eu chego, não estou com a mente tão boa, não sai, não vai. E é assim, tá tudo certo. E aí no outro dia você volta e faz tranquilo, como se nada tivesse acontecido. É muito mental. Há quem diga que o parkour é 70% mental e 30% físico e outras coisas, técnicas e tudo mais. Para te ver tanto quanto é importante a mente estar tranquila, né, para fazer cada movimento. Você tem que estar muito concentrado, muito consciente daquilo que você está fazendo. E às vezes o medo atrapalha. O medo é um dos principais vilões do parkour. É um dos principais salvadores, né? Porque se não fosse ele, a gente já tinha feito cada coisa. É igual a gente brinca muito, né? O medo, ele é bom e ruim, mas você tem que ter um equilíbrio dele, né? Não adianta você ter 100% de medo e não conseguir fazer nada, não querer fazer nada. Joãozinho, meu querido, finalizando, agradeço demais você ter aceitado o convite. Tô até melhor, nem tossi, gente, não tô acreditando nisso. A gente começou muito bem, foi muito bacana. Ia falar só de educação física, mas aí surgiu a questão do parkour, que eu comecei a ver que o pessoal comentando, muita gente querendo saber. Nossa, quem que é aqueles maluquinhos pulando ali na praça Sérgio Pacheco? Ali na prefeitura. Pessoal, quem quiser saber um pouco mais, né, participar também do grupo de treinamento, é só procurar o João aqui, tá? O vídeo vai ficar salvado, eu espero que salve, porque às vezes não salva. E não, vai dar final, certo. assim, agora eu quero o facilitador de aprendizagem. Ele deixa uma mensagem para quem está querendo dar o primeiro passo e começar a mudar. Eu quero fazer um curso, eu quero mudar alguma coisa na minha vida. O que o facilitador de aprendizagem diz para quem está querendo, mas o medo, né, os vilões, as crenças, tá impedindo? É com você para finalizar aí. Então, para quem quer começar qualquer coisa, a primeira parte é pesquisa. Pesquisa. Pesquisa sobre o assunto, pesquisa comentários das pessoas, pesquisa para ver se realmente é aquilo que tu gosta. Porque depois que der o primeiro passo, vai até o fim. Né? Porque parar na metade do caminho vai nos dar uma chave mental de que, tipo, eu não consigo as coisas. Então, pesquisa bem antes de começar. Se é realmente aquilo que quer, mete a cara, porque vai ser o resultado no final. É muito bom. É realmente aquilo que você espera. Obrigada. João, eu sei que você gosta muito de gamification, né? Lembrei aqui, ó. Gente, nós criamos um jogo. Criamos um jogo, tá? Estamos procurando parceiros que queiram, né, deslanchar o jogo. A gamification, para a questão de autoaprendizagem, autodesenvolvimento,
como que você atribui isso? Que é positivo, negativo? Porque está tendo algumas discussões sobre isso, né? Não vamos falar só dentro de empresas, vamos falar assim no geral. Você acredita que é positiva a gamification? Ou você acha que a gamification, dependendo da pessoa, pode dar uma atrapalhada ali no desenvolvimento dela, nas habilidades e competências? Eu acredito que a gamification não é a vilã, né? A forma que você emprega, talvez seja. Uhum. Se você empregar qualquer coisa, qualquer metodologia com consciência, não vai ter risco. E a gamification é muito bacana porque ela te ensina brincando. É a maravilha você aprender brincando, você aprender se divertindo, você aprende muito mais fácil, você grava muito mais fácil. Quando você tem um prazer em cima daquilo que você está fazendo, o cérebro te recompensa, né, com bem-estar, com tudo, e aquilo acaba se tornando um vício. Então, você acaba aprendendo com muito mais facilidade. Pensa, uma criança brincando lá, você está brincando com ela, sei lá, qualquer coisa, com aqueles, né, de encaixar, vamos dizer, né, que tem que encaixar os bloquinhos lá, o redondinho, o triângulo e tal. É muito mais fácil a cadeira, ela começa a aprender o que é triângulo, o que é... Por isso que a criança, às vezes, você acha, a criança tem facilidade em aprender, mas por quê? Porque ela aprende, na maioria das vezes, brincando. Ela aprende alfabeto cantando uma musiquinha. E a gamification, para gente mais adulta, ela é excelente. Principalmente para todas as faixas etárias, vamos dizer, né? A gamification, eu acredito que não seja vilã por causa disso. Aprender brincando é a melhor coisa que tem. Quando você se diverte, você aprende com muito mais facilidade. Exatamente, quando você abre a mente para aprender algo novo, né, João? A gente vai falar muito sobre isso também. Meu querido, muito obrigado. Um abraço para a Digníssima, morrendo de saudade dela, para os seus filhos. Uma boa noite para você. Não, acho que a gente ainda vai voltar a falar mais um pouquinho sobre isso. Gente, o João tem um conteúdo, ele tem um conhecimento fantástico, assim. Eu me sinto privilegiada de conversar, de ter a chance de ter conhecido tantas pessoas incríveis, tantos profissionais incríveis, assim, que às vezes falta você sentar e conversar com o seu amigo, com o seu colega, para saber o que ele faz. Não é porque você está ali trabalhando naquele processo que você tem que fazer. Às vezes você tem que começar a cutucar, conversar, né? Tem a cara fechada? Tem. Eu sou chata? Eu sou, mas assim, quando você começa a conversar, conhecer, isso que é a rede de networking. Então, assim, eu estou fazendo um trabalho, começando, né, novamente, essa nova temporada, gente, com pessoas que eu conheço e com pessoas que me são apresentadas, assim, que é incrível. Então, network é isso, é você pegar os seus contatos ali do trabalho, da escola, de um curso, na rua, no barzinho, né? Não, no motel não. Mas então, e seguir, fazer alguma coisa, trabalhar. Às vezes você segue algum culto religioso, você não conhece o que o seu irmão, né, o seu companheiro lá faz. E depois você tem surpresas em Cristo. Então, assim, eu fico muito grata de ter conhecido você, né, da gente ter tido a oportunidade de trabalhar tanta coisa junto. Agradeço muito pra você. O meu axé, meu manastê, meu amém, salve Deus capirotos, né, que são os roqueiros. E espero que em breve a gente se veja. Eu vou tentar participar uma vez, assim, quem sabe dá certo. Não, com certeza. E assim, não por ter feito esse convite, esse quadro é muito bacana. Eu acho que você deve levar ele para frente. É uma incentivo assim, que você faz que é muito bacana, né? De trazer as pessoas, de conhecer. Você conhece outras áreas, você expande a sua mente e outras pessoas, né? Que segue você aqui, né? Que gosta do seu trabalho também tem a oportunidade de conhecer às vezes práticas ou profissões, né? Que nem você falou que os temas são de profissões agora, né? Profissões que ela nem imaginaria ou como funciona, porque a gente pensa assim, o profissional de educação física é muito simples, é só ir lá e rolar a bola para a criança na faculdade, na escola. E na verdade não é isso, tem um mundo a mais do que esse tipo de profissional. Inclusive, esse tipo de profissional eu nem poderia ser considerado profissional, né? Porque não é o correto fazer só isso na escola. Enfim, mas esse projeto é muito bacana mesmo, porque abre um espaço muito legal para o conhecimento. E tudo que abre um espaço para o conhecimento sempre é bem-vindo. Obrigada, meu querido. Barbaridade, Tchê. Fica. Barbaridade. Beijão, até mais. A gente se vê. Tchau, galera. Muito obrigada a todos que participaram. Agradeço a todos que estão aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Pulando por aí, gente. Vocês vão ver ele pulando por aí, gente.